Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um Smart News, o seu programa de direito digital, tecnologia e inovação aqui pela TV Cidade, Canal 9 Teresópolis. Eu sou o seu apresentador, Walter Capanema, e estou muito feliz de estar aqui recebendo hoje uma verdadeira sumidade em transformação digital e inovação, o meu querido amigo Paulo Barcelos. Paulo, obrigado pela presença. Eu que agradeço muito o convite, a oportunidade de compartilhar conhecimento contigo e com os nossos espectadores aí. Vamos em frente. Paulo, é uma alegria estar aqui com você. Você tem um currículo invejável. Você até mandou aqui para a gente o seu mini currículo. O seu mini currículo é maior do que às vezes o currículo inteiro de muita gente. Você é uma autoridade em falar em transformação digital e inovação. E é muito importante falar aqui do seu currículo, porque você é uma das cabeças pensantes do movimento Brasil Digital. O que seria esse movimento? Eu sou conselheiro desse movimento Brasil Digital, um trabalho voluntário. É um movimento suprapartidário que busca promover a transformação digital e a inovação no Brasil, né? Então, é um movimento que tem algumas frentes de trabalho. Então, ela tem um prêmio de transformação digital, é o Prêmio Nacional de Transformação Digital Osiris Silva, homenagem ao Osiris Silva, Sim. Fundador da Embraer. Tem um congresso, que é o congresso onde você apresenta todos os casos vencedores do prêmio, que é interessante. Tem o prêmio e tem esse congresso que anualmente apresenta todos os casos que foram finalistas, vencedores do prêmio. Tem uma frente de academia digital, que você oferece vários cursos online, cursos digitais, para poder formar, capacitar a nossa população, empresas, coisa e tal, sobre esse tema da transformação digital. São vários cursos, você pode aprender desde aplicativos e soluções pontuais até chat GPT, inteligência artificial, essas novas soluções estão surgindo agora. E tem uma quarta frente, que é Conselhos Nacionais de Ecossistemas de Inovação. O que é isso? Cada estado do Brasil tem um grupo de ecossistemas de inovação. Então, nós criamos conselhos estaduais. Então, cada estado você criava um conselho que você promovia a maior interação entre os ecossistemas locais, né? Então, você garantia que tivesse maior interação, compartilhamento de práticas, uma complementaridade, sinergias e várias possibilidades de atuação conjunta desses vários ecossistemas. Então, você montou esses ecossistemas em cada estado. Hoje, nós temos nos 3 estados do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Aqui no Rio de Janeiro, nós fizemos uma reunião, eu fui eleito presidente desse ecossistema. Parabéns. Então, promovendo esse trabalho aqui no Rio de Janeiro. Temos em São Paulo, Minas e Espírito Santo. Estamos agora tentando avançar para a região centro-oeste, norte e nordeste, para continuar avançando nessas práticas de promoção da transformação digital no nosso país. Para ganhar, portanto, todo o país. Esse movimento, portanto, é uma associação civil? Isso, a sociedade civil, de forma voluntária e suprapartidária, repito, buscando promover a transformação digital. A gente tenta buscar sempre a participação das 4 hélices: o governo, a academia, as empresas e a sociedade civil. Então, nosso papel da sociedade civil promovendo essa interação entre os diversos atores. Fantástico. A gente está falando muito em transformação digital. O que seria transformação digital no Brasil para você? É você possibilitar que as pessoas, as organizações e as diversas instituições consigam incorporar os benefícios desses avanços, dessas novas tecnologias que estão surgindo, né? Então, cada vez mais você tem, agora ficou muito famoso com o chat GPT, você começa a ter várias ferramentas de apoio que você acaba não sendo necessário ser um grande especialista, um programador para usar e desenvolver soluções. Então, como é que eu faço para ter acesso a essas soluções? Então, Eu posso programar com o chat GPT, nem você saber programar? Consegue, ele é um grande apoiador, então vai te ajudar a te listar códigos, ele vai começar a te orientar em várias possibilidades de frente, não apenas para programação, mas para pesquisas sobre mais diversos assuntos, coisa e tal. Então você consegue avançar bastante, e a Microsoft tem um nome bom que chama Copilot, a solução dele é um copiloto, é um cara que vai estar do teu lado, é um grande assistente para você desenvolver seus trabalhos e criar conteúdos e publicar e pesquisar sobre vários tipos de questões. Paulo, como é que você vê a questão da educação digital no futuro? Porque a gente tem visto cada vez mais, ou ter se pensado muito no uso de tecnologias para dar suporte à educação, né? De repente o uso de aplicativos, ou de storytelling, ou de joguinhos. Você vê que a tecnologia pode ajudar a educação? Acho que fundamentalmente, acho que cada vez mais as novas gerações já estão nascendo nesse ambiente digital, então você tem a maior facilidade de uso dessas soluções.
Eu até brinco, meu sobrinho fica lá, quando fica a televisão, ele fica passando o dedinho, como se fosse passando a tela da TV. O tablet, Ele pensa que é o tablet, o celular, você consegue passar. Então, essa garotada já está acostumada com isso. Mas é fundamental que você consiga aproveitar esse interesse por essas soluções, por essas ferramentas, para utilizá-las em prol da educação, da formação do sujeito, cidadão, trabalhador, enfim, de uma forma geral, é fundamental que a gente consiga utilizar as vantagens dessas ferramentas para essas práticas também de educação. Eu sempre lembro que quando eu estava na faculdade, para eu ir na biblioteca pegar um livro para estudar, eu pegava aquele livro, eu conseguia ficar durante uma semana com aquele livro, lendo, depois eu devolvia, outro colega ia pegar aquele livro, e se ele fosse pego durante todas as semanas, aquele livro seria lido por 54 pessoas no ano. Atualmente, você digitaliza aquele livro e compartilha na internet. Então, bilhões de pessoas ao mundo podem ler aquele livro simultaneamente. Então, isso gera uma possibilidade de a exponencialidade, né? Você consegue, é uma das características da era digital, essa exponencialidade. Você consegue multiplicar e ampliar as possibilidades e a disponibilidade dos conhecimentos e informações para toda a população. E é muito interessante verificar que vocês mesmos seguem essa cartilha. Afinal de contas, como você falou muito bem, vocês têm mesmo cursos, né, e tutoriais online, justamente para poder atingir todo mundo. Porque todo mundo hoje em dia, ou quase todo mundo, tem um celular. E a partir daí ele pode obter conhecimento, ele pode estudar. E em falar essa questão de estudar, Paulo, eu acho que a gente tem talvez aí uma quebra de paradigma. Porque normalmente, quando a gente estudava antigamente, eu não vou dizer quando me formei, porque senão vai entregar a idade, a gente tem aqui um bom filtro, então eu pareço mais novo, a gente se formava na faculdade, não se atualizava mais. Eu terminei, peguei o diploma, nunca mais eu vou estudar, a não ser que você queira seguir a vida acadêmica, fazer um mestrado, um doutorado. Você vê, nesse mundo hoje mais moderno, esse mundo onde ele constantemente se altera pela tecnologia, você vê a necessidade do profissional de qualquer área ter de se atualizar constantemente? Sim, especialmente em questão desse volume enorme de informações e conhecimentos que estão gerados, cada vez mais é necessário você conseguir buscar e ter a capacidade crítica e ter ferramentas que te ajudem a selecionar aquilo que você precisa estudar. Então, essa questão da curadoria, muitas vezes você entra no ChatGPT, me diga quais são as melhores referências sobre tal assunto. Então, você economiza tempo que você gastaria lendo vários livros, várias publicações, você consegue ter isso por meio de vídeos, por meio de várias ferramentas dessas que você citou. Então, essa vantagem é muito importante que você consiga utilizar essas soluções. Peraí, Paulo, então você falou de curadoria do ChatGPT. Então, você que é um professor, recomenda, indica o uso do ChatGPT como instrumento para auxiliar o estudo? Você acha que vale a pena? Isso é uma questão interessante. Na academia, temos discutido bastante sobre isso, né? Porque, igual como toda ferramenta, quando você usa a máquina de calcular, o pessoal não pode usar a máquina que vai atrapalhar você fazer o cálculo. O ChatGPT é a mesma coisa. E tem vários professores que têm utilizado e incentivado que os alunos usem. O importante é que você consiga identificar o que foi fruto, objeto da contribuição do ChatGPT e aquilo que foi desenvolvido por você, pelo aluno. Então, tem vários professores que já usam o ChatGPT na prova e diga logo, a partir disso que o ChatGPT te trouxe, faça uma análise crítica e me traga suas ideias, suas contribuições a partir daí. Então, tem várias metodologias educacionais que vêm seguindo com o uso do ChatGPT, que eu acho que é riquíssimo, que você consegue ter ganhos de informação. Então é muito diferente. Você está falando de história, botar a garotada lá para ver um filmezinho da época, uma inserção naquele ambiente. Então, cada vez mais a tecnologia está trazendo essas soluções que são muito ricas e ajudam a trazer esse lúdico, a importância do aprendizado ao longo da vida. A história do lifelong learning, que agora é tão famoso. Eu lembro que em 1989, 90, eu já vinha me preocupando com isso. É época pré-internet, eu estou entregando a idade aqui também, né? Você é jovem também, Paulo, não tem isso. Nós somos jovens. Aí nessa questão, eu criei lá no início da década de 90 o conceito de estratégia aprendizacional. Foi um conceito que eu criei na minha tese de doutorado. Como é que é? Aprendizacional. É um neologismo que o pessoal falava estratégia institucional, estratégia organizacional. Eu falava mais do que institucionalizar, organizar, eu quero aprender melhor e mais rápido que as outras empresas, no caso das organizações, né? Então, a estratégia aprendizacional é uma estratégia que você busca que todas as pessoas aprendam sobre a estratégia e a estratégia seja direcionada para
educação de todas as pessoas, o aprendizado de todos. Então, é um conceito que foi criado lá atrás, e há 30 anos é maluco. Mas quando alguns autores, como Peter Drucker, falou da era do conhecimento, aí fora informações, famoso. Então tem tudo a ver eu aprender mais rápido que os outros. Então, hoje, já é senso comum, que é o lifelong learning, aprendizado ao longo da vida é fundamental, porque cada vez mais que você tem esse volume de informações e conhecimentos, a capacidade de identificar, filtrar e utilizar essas informações de forma adequada para a tua formação, em prol da sociedade, dos benefícios sociais do país é fundamental. Então a gente está vendo o seguinte, portanto, as inteligências artificiais podem ser uma ferramenta muito interessante no processo de curadoria, resumo, de auxílio. Ela não vai substituir o professor, mas talvez vá empoderar mais os alunos, e até mesmo também o professor. Paulo, uma pergunta que eu acho interessante da gente fazer aqui, você está falando de inovação. Eu queria muito que você explicasse um pouquinho para a gente o que seria esse ecossistema de inovação do Rio de Janeiro. Ele tem aqui, portanto, 4 grandes frentes. Eu queria que você falasse aqui para a gente, antes da gente ir para o segundo bloco, essa primeira frente. O que seria esse ecossistema da primeira frente? São 4 grandes frentes. Uma delas focada no letramento digital, exatamente nessa ótica que nós estamos conversando agora. Então, cada vez mais você está evoluindo com as novas soluções tecnológicas, e eu preciso que você garanta que a nossa população tenha capacidade de usar essas soluções. Então, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, o Estado do Rio de Janeiro tem uma Secretaria de Transformação Digital, o primeiro estado tem a Secretaria de Transformação Digital. O primeiro estado tem uma... Isso. Então, a Secretaria Estadual de Transformação Digital, que tem um grande projeto de governo digital. Então, o Rio de Janeiro hoje tem 2.300 serviços online. Para tirar uma carteira, para marcar uma consulta, tem 2.300 serviços online. E aí você disponibiliza esse serviço para a população, mas é fundamental que essa população, de fato, tenha acesso à internet. Então, se você olhar, por exemplo, cerca de 50% dos idosos, 60 a mais, não têm acesso normal à internet. As classes D e E, 8% só das classes D e E que têm um acesso contínuo à internet. Eu tenho o risco de eu oferecer esse serviço, eu estou excluindo uma boa parcela da população. Então, tem que fazer práticas, desenvolver soluções que promovam o letramento dessas parcelas para garantir que eu não tenha o risco de exclusão. Exato. Senão eu posso estar oferecendo mais soluções digitais e estar excluindo parcelas importantes da nossa sociedade dos benefícios dessas ferramentas, né? Então, o letramento é fundamental nessa ótica. Você garante que a população, as empresas, as organizações consigam ir se atualizando e mantendo sempre o uso, garantindo o uso dessas soluções sem excluir, sem deixar ninguém para trás. É um lema do nosso Brasil Digital: sem deixar ninguém para trás. Excelente. Então você está vendo o seguinte, você só vai ter uma transformação digital se todas as pessoas forem alcançadas. Idosos, jovens, pessoas de meia idade, jovens como a gente também. Então, gente, a gente está vendo o seguinte, o quanto de conhecimento o Paulo está passando para a gente, que verdadeira aula a gente está aqui presenciando, mas essa aula não acabou. Vamos para os nossos comerciais e depois a gente volta mais aqui com o Paulo Barcelos. Olá pessoal, estamos aqui de volta com os nossos Smart News, o seu programa de direito digital, tecnologia e inovação aqui pela TV Cidade, Canal 9 de Teresópolis. Eu estou aqui com o meu querido amigo Paulo Barcelos, ele está dando uma verdadeira aula sobre transformação digital e inovação. Paulo, no nosso bloco anterior, a gente terminou falando, você estava falando para a gente que tinham 4 grandes frentes, né, a respeito da transformação digital. Você poderia dar uma recapituladinha e explicar quais são as outras frentes? Você falou a primeira. Isso. Nesse trabalho que nós estamos falando no Estado do Rio de Janeiro, no ecossistema do Estado do Rio de Janeiro, nós fizemos um processo de planejamento, depois você pode falar sobre isso, a importância do planejamento, onde nós identificamos 4 grandes frentes de trabalho que eram essenciais a gente implementar. A primeira, do letramento digital, que eu falei anteriormente. Tem uma segunda, que é do mapeamento e identificação das melhores práticas municipais. São todos os municípios do Estado, vai identificar quem está fazendo o que de legal. Aí, nessa frente de trabalho, é interessante alertar e lembrar a turma de Teresópolis, né, que é referência nacional. Sério? Entre as 3 cidades que mais avançaram, que foram pioneiras
nessas práticas de usar o marco legal das startups, sandbox regulatórios, várias ferramentas e soluções associadas a esse mundo da transformação digital. Teresópolis é referência. Sério, Paulo? Então, olha que boa notícia. Você aqui de Teresópolis não está sabendo disso, está aqui o Paulo trazendo uma boa notícia. Teresópolis é referência nacional em transformação digital. Isso. É um dos municípios de referência nacional e tem também o apoio do Serratec, um parque tecnológico fantástico, que faz um trabalho brilhante. A gente pode até, conversando entre elas, a gente pode até marcar um evento. Combinado. Um programa exclusivo para trazer essa interessante, seria interessante. Excelente ideia. Então, essa frente, mapear esses municípios, então, o município de Niterói, cidade de Janeiro, tem várias cidades que estão avançando bastante nessa agenda, muitas delas inspiradas em Teresópolis. Olha isso. Tem uma terceira frente, que é a inovação e transformação digital nas empresas. Nós estamos fazendo um guia daquele prêmio que eu citei, que o Brasil Digital tem, Prêmio Nacional de Transformação Digital, que é promovido pelo Movimento Brasil Digital. E a gente identificou as empresas que venceram esse prêmio. No Rio de Janeiro foram 4, o BNDES, a Login, a RioSoft e a Vibra. E começamos a montar, já que nós vencemos o prêmio, vamos consultar essas empresas, como é que vocês se estruturaram para preparar. Então, montamos um guia de referência para outras empresas poderem se beneficiar, conhecer como é que é esse passo a passo. Esse guia já está pronto? Está em construção, nós estamos fazendo uma proposta do Rio de Janeiro, agora vamos compartilhar com os demais vencedores, com as demais empresas, para poderem incorporar e trazer novas soluções e depois compartilhar no nosso site. E esse guia, então, vai ser público, né? Vai ser público. Então a gente vai poder aprender com a expertise dessas empresas. Isso, perfeitamente. Fantástico. Tá? Então, esse é o terceiro grupo. E o quarto? E o quarto é focado em fomento. O fomento não apenas no fomento de financiamento, a inovação, a transformação digital, mas ao fomento de várias possibilidades. Então, hoje você tem parques tecnológicos, incubadoras, empresas, startups que estão querendo buscar apoio financeiro e apoio metodológico e apoio de orientação sobre como fazer essa prática de inovação e transformação digital. E aí nós estamos casando essas instituições com os atores de fomento. E você casar a demanda com a oferta, para garantir que aquilo que eu estou oferecendo, por exemplo, um financiamento que está saindo pelo BNDES, FINEP, etc., outros órgãos de governo, estejam de fato alinhados àquilo que é necessário, aquilo que é demandado por esses atores da inovação e da transformação digital. Então, esse casamento que acho que é fundamental que a gente tem para garantir esse alinhamento e facilitar que as pessoas de fato sejam atendidas naquelas demandas, naquelas necessidades que eles possuem. Paulo, agora eu vou falar um assunto que eu sei que é o seu assunto preferido e talvez seja o assunto que seja mais esperando para a gente falar, sobre planejamento. Paulo, o Brasil é um país, os brasileiros em geral realmente não gostam de planejar, seja planejar o imposto de renda, seja planejar as férias. O brasileiro é conhecido por fazer tudo por último, em cima da hora. Você é o contrário, você é o rei do planejamento na vida pessoal e na vida profissional. Explica para a gente, Paulo, a importância do planejamento. Nessas questões todas, eu sempre falo, pessoal, durante muito tempo, eu trabalho hoje no BNDES, mas anteriormente eu fiz meu doutorado na COP, o FRJ, né, você falou em estratégia, e eu fui diretor lá de 2001, 2006, diretor adjunto, e nesse período de pesquisa na universidade, eu via muitas empresas, instituições, pessoas procurarem a gente, eu queria a tecnologia tal, hoje em dia o ChatGPT, como é que sei lá, o cara almoçou lá no final de semana com o primo dele, achou que eu estou usando, como é que eu faço para usar esse troço? Mas você quer para quê? Né? Você quer usar isso para quê? Tem um outro consultor que eu sempre cito, que é o Benjamin Trego, que ele falava: a última coisa que uma organização que está indo na direção errada precisa é chegar lá com mais eficiência. Então, você tem que ter a ferramenta que esteja alinhada a essa tua visão de futuro, a tua estratégia, onde você quer chegar. Então, a melhor ferramenta para você será aquela que vai estar alinhada a essa tua estratégia, aquilo que você busca, aquilo que você quer alcançar, os desafios, e assim os seus objetivos, etc. Então, você tem que garantir esse elemento. O teu principal filtro para a escolha das soluções tecnológicas deve ser a sua estratégia, desde que bem planejada, com metodologias adequadas, etc. Ou seja, o planejamento é fundamental para o negócio, independentemente do tamanho. Isso. O planejamento ficou muito criticado durante um tempo. Planejar, se você olhar por uma empresa pública, você entra, no primeiro ano de sua gestão, você está gerindo com o orçamento do ano anterior. Aí um processo de planejamento desse em grande empresa leva 1 ano e meio, 2 anos. Aí você vai implementar aquele planejamento no 4º ano, que já é o ano do último ano de governo, reeleição. Então isso não funciona muito bem. Então eu passei 30 anos desenvolvendo metodologias para encurtar esse tempo. Então hoje tem uma das ferramentas que eu criei, foi o Balance Scorecard segunda geração. Existe um Balance Scorecard, um conceito criado por professor de Harvard, e a segunda geração foi arrumar soluções para reduzir essa metodologia. Então, a gente consegue fazer um processo de planejamento em 12 reuniões de 1 hora. Fazendo uma vez por semana dá 3 meses. Sim.
Na verdade, eu consigo, para startups, das 12 reuniões, a primeira que é mais importante, as outras 11 vão para confirmar isso aqui. Então, essa primeira reunião para startups é uma reunião, em uma semana você já tem teus objetivos, seu mapa, indicadores. Então, tem uma série de soluções que vão ajudar muito a você endereçar para onde você quer chegar essas soluções. Que o conceito de planejamento é muito questionado. Por quê? A gente fala planejamento e estratégia. Vamos falar primeiro estratégia. A estratégia ficou famosa daquele filme Tropa de Elite. Sim. O cara tinha uma granada na mão. A estratégia, estrategógica e tal. O que é isso? A estratégia vem do grego, chama estrategós. Ele não falava no filme a tradução, o que era? É a arte do general. Por quê? Em algum momento da guerra, o cara teve que sair do centro da batalha para ter visão geral, a visão general, a visão generalista. Por isso que o general se chama general. Só tendo essa visão que ele consegue identificar a contribuição de cada um e as inter-relações necessárias entre essas pessoas para alcançar um objetivo. Então, ficou já o curso de estratégia feito. Então, o que é estratégia? É isso, identificar a contribuição de cada um e as inter-relações necessárias entre os atores para buscar um sucesso. Isso tem tudo a ver com ecossistema, sistema de forma geral. Então, eu vou identificar naquele ecossistema o que cada um pode contribuir, como é que eu vou promover essas interações e tal. E fazer isso de forma planejada. O que é planejar? Planejar é o contrário do improviso. Pensar, não improvisar, pensar e agir. Então, se você conseguir pensar como fazer essa estratégia, você consegue ter sucesso e aí você consegue identificar quais as ferramentas que vão te suportar essa tua estratégia. Isso é fantástico. Agora você já deu uma aula. Resumindo. Um resumo, em poucos minutos você deu uma aula de um assunto muito complexo, muito interessante. Paulo, a gente está falando de transformação digital e muita gente pensa que transformação digital e inovação tem a ver tão somente com computadores, com internet, com produtos digitais. A gente estava conversando antes do programa e você conversou aqui com a gente, você trouxe várias iniciativas, né, em relação à alga marinha, em relação à reutilização de dejetos. Você pode explicar para a gente um pouco sobre isso, que também tem a ver com inovação? Hoje eu tenho atuado bastante em duas grandes frentes, né? Então, uma é promover, nessa linha da estratégia, o Brasil tem várias políticas e estratégias nacionais. Tá? A Estratégia Brasileira de Transformação Digital, a Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial, a Estratégia de Desenvolvimento. Tem várias políticas e estratégias nacionais que elas precisam ser melhor, conversar um pouco melhor entre elas. Cada uma foi desenvolvida num momento específico, não sem considerar e sem ter esse alinhamento necessário. Então, vem atuando bastante nessa frente, aponta lá para garantir que a estratégia esteja de acordo consiga, de fato, promover a transformação digital. E na ponta lá de baixo tem as startups, né? Sim. Então, por exemplo, eu sou mentor do BNDES Garagem. Então, é um programa de incentivo a startup, você faz uma mentoria, você acompanha durante 3 meses as startups até que ela consiga decolar. Você faz orientações, coisa e tal. Então, no BNDES com foco em impacto social. Na semana passada, nós tivemos na UFRJ um programa Inovação. É um programa desse para promover inovação. Eu fui da banca dos finalistas, eu lembro aqui de cabeça, também tinha esse foco em questões socioambientais. Eu lembro de cabeça aqui, tem várias das 12 soluções finalistas, eu lembro que tem várias focadas em energia, promoção de energia solar, eólica, de bagaço, de cana, coisa e tal. E tem algumas mais focadas na coleta e destinação de resíduos, por exemplo, plástico. O que eu faço com plástico? O que eu faço com vidro? O que eu faço com remédios? Então, essas soluções são fantásticas para o meio ambiente e para a população. Você começa a ter uma destinação mais adequada para esses resíduos e você consegue ter grandes avanços. Então, você, às vezes, muda nos processos. Então, a questão das algas. Você hoje tem uma discussão bastante da captura de carbono pelas árvores, mas as algas marinhas também têm uma potencialidade enorme. E em alguns momentos tem estudos que mostram até maior do que as árvores. Então, tem vários estudos que vão mostrando as suas soluções e essas startups estão aí buscando trazer e contribuir para você garantir que essas soluções de impacto socioambiental de fato sejam implementadas. Né? Paulo, quais são os desafios da gente implementar a transformação digital e inovação num país continental como o Brasil? Talvez até eu já tenha dado uma resposta aqui. Acho que é nessa linha. Acho que nós estamos tentando justamente fazer esse casamento de mapear onde estão essas práticas, o que elas precisam de complementação. Por exemplo, na questão do financiamento, você vai a uma empresa que precisa de apoio financeiro, mas um município, uma empresa, você tem uma lista de exigências, de documentações, de que você não consegue atender, as garantias, coisa e tal. A mesma coisa para os municípios, mesma coisa com as startups.
Então, nós estamos tentando focar esse trabalho nos ecossistemas. Então, focando no ecossistema, eu estou incluindo a cadeia inteira. Então, se eu focar naquele ecossistema, eu tenho a maior chance de você fazer com que aquele movimento, aquela interação, a estratégia seja de fato atendida e você consiga promover. Então, se eu conseguir mapear essas práticas do Brasil como um todo e compartilhar e buscar esses apoios, esse fomento, o apoio para quem que está fazendo o quê, quem faz melhor, quem pode contribuir, identificar qual a contribuição de cada um, as interrelações necessárias e promover essas interrelações necessárias, eu estou alcançando a estratégia. E tendo ferramentas que suportem isso, fica mais fácil ainda você conseguir buscar essas soluções. Né? Olha, fantástico, Paulo. Você deu realmente uma aula para a gente e principalmente você trouxe para a gente esperança. Paulo, eu quero aqui agradecer a sua gentileza, a sua boa vontade de você estar aqui com a gente participando do programa. E eu quero deixar agora você com as palavras finais. O que você, de repente, quiser divulgar algum site, alguma coisa. Obrigado por estar aqui com a gente. Eu só agradeço. A paixão da minha vida é compartilhar conhecimento. Agradecer pelo teu convite, agradecer a atenção de todos que estão nos assistindo. Eu acho que deixar o site do Brasil Digital, é www.brasildigitalpratodos.org. E aí vocês vão conseguir... .br? Aí é importante, sei lá, pode conhecer esse trabalho, essas diversas frentes, e tudo que nós estamos fazendo, e vocês podem se cadastrar, isso é um trabalho voluntário, então se cadastrar para fazer parte desses grupos, venham conhecer esse trabalho, então vocês podem fazer parte da comunidade, então só acompanhar o que está sendo feito, ter acesso às informações, você pode se cadastrar para ser um voluntário e ajudar a gente nesse trabalho também. Então fica o convite a todos que queiram participar e nos ajudar nessa jornada. Obrigado, Paulo. Obrigado. Pessoal, essa foi mais uma edição do nosso Smart News. Eu quero aqui agradecer o Paulo pela participação. Eu quero agradecer você aí de casa que está nos assistindo pela TV Cidade, ou por uma das afiliadas, ou até mesmo pela internet. Você pode nos seguir pelas redes sociais. Você também pode assinar o nosso canal do YouTube e, principalmente, você pode mandar a sua sugestão de pauta ou de algum assunto que você queira que a gente trate. Muito obrigado e até o próximo programa.